Essa quarta-feira foi recheada por duas reuniões extremamente importantes que vão dar um norte de como você deve investir ao longo de 2025 e 2026 também. Então a gente tem a reunião no Banco Central americano e também do brasileiro, tá? Vamos entender os dois cenários aqui para você verificar o que você deve fazer, como você pode interpretar o que a gente acabou tendo de resultado nesse momento, tá? Então fica comigo até o final do vídeo, esse vídeo está muito importante e se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Felipe, eu sou analista CNPI e aqui a gente fala sobre investimentos globais. Então se você tem interesse nisso, se inscreva aqui no canal, aperta no botãozinho vermelho aí e já ativa a notificação também. Se você já acompanha há mais tempo, já sabe, deixa um dedo like aí para fortalecer cada vez mais. Vamos começar aqui agora pelo mercado americano, tá? A gente teve aqui a reunião que acabou acontecendo hoje, né? Então o Federal Reserve, eles decidiram por pausar o avanço aqui, né, nos cortes na taxa de juros, e essa taxa ficou na casa aí de 4,25% e 4,50%. Diferente que no Brasil que a gente tem um único valor, lá eles têm uma faixa que acaba oscilando, né? A gente percebe também aqui que essa pausa interrompeu aqui a sequência de 3 reuniões de corte de juros, né? Que começou em setembro do ano passado, quando o Fed lançou o primeiro corte, que não tinha cortes aqui desde março de 2020, né? Então isso aqui é bastante único no mercado americano. O mercado americano historicamente tem taxas de juros bem mais baixas do que essa, então essa faixa de 4,25 e 4,50 é uma faixa bastante elevada para o mercado americano especificamente, tá? Então quando a gente tem uma taxa elevada, a gente percebe que o mundo todo busca segurança. O mercado americano é um dos mercados mais seguros do mundo, então atrai muito capital para lá, tá? A gente percebe aqui como que a bolsa performou, né? Então isso aqui, pessoal, não é nenhuma novidade. Então a gente percebe que o S&P 500 ele deu uma performance aí de negativa de 0,28%, quando eu peguei esse print aqui, né? Então o mercado estava quase fechando. A Nasdaq 0,57% negativo, Dow Jones 0,07% negativo e a US Small Caps aqui 0,17% positivo, né? Então a gente percebe que o mercado ficou lateralizado, o mercado já esperava isso daqui, não é uma, nossa, que grande novidade, impactou extremamente aqui o mercado, né, pessoal? Então isso aqui já era esperado de fato de acontecer, muito por conta de diversos fatores aqui que eu quero pontuar com vocês, tá? Então vamos pegar aqui alguns dos fatores. Primeiro deles, tá? Primeiro deles é em relação à inflação, tá? A inflação americana está acima da meta de 2%. Já há 45 dias não, 45 meses, tá, pessoal? Então, cara, já faz um tempinho aqui que a gente percebe que a inflação extrapolou um pouco, né? Então a taxa de juros mais alta é justamente para poder controlar esse avanço da inflação. E a gente percebe que nesse momento especificamente agora, que o Trump venceu lá, né? A gente tem o segundo fator, que é o Trump. Então ele tem algumas políticas como deportação, né? Que acaba fazendo com que a mão de obra se torne mais escassa. Se há uma mão de obra mais escassa, as pessoas vão cobrar mais por esse serviço, ou seja, vai aumentar a inflação em relação a serviços. E também a política dele de tarifas, né? De impor tarifas aqui à exportação para os Estados Unidos. Então, produtos que chegaram aos Estados Unidos vão chegar mais caro. E outro fator também, né? Os Estados Unidos é uma economia muito forte, mas há retaliações, né? Então, há a possibilidade de tarifas retaliatórias. Que tu acha que os outros países vão olhar para isso daqui, vão ficar paradinho ali, só esperando, ah, beleza, tu vai impor tarifa? Não, cara. O mercado vai também tentar se proteger de algum jeito, né? Então, isso aqui pode gerar uma inflação maior nos Estados Unidos, que já está acima da meta. E além disso, a gente tem outros pontos aqui também, tá? O desemprego continua baixo, tá? Então, níveis de desemprego estão em patamares baixos, ou seja, não tem desemprego em massa e é necessário estimular a economia de uma forma mais pujante, né? E a gente percebe também aqui que o crescimento econômico está resiliente. Então os Estados Unidos continua crescendo, mesmo com uma taxa de juros mais elevada historicamente, a gente percebe que os Estados Unidos está crescendo, tá? Então qual é o resultado disso aqui tudo, cara? Se a gente passa a régua aqui, qual que é o resultado disso daqui? O resultado é que não há necessidade urgente de redução na taxa de juros.
Tá? Então é basicamente isso que a gente tem no mercado americano nesse momento, tá? E aí tem um ponto que é interessante a gente lembrar aqui, né? Porque por vezes que a gente olha o mercado americano, a gente olha muito para a renda variável, especificamente, as ações, tudo mais, ações de energia, de tecnologia, etc, né? Só que é importante ressaltar também que a gente precisa ter uma parte da nossa carteira em renda fixa. E normalmente a renda fixa lá nos Estados Unidos, a gente olha, pô, mas rende pouco, né? Tá, juros está em 4,25% e tudo mais. Mas assim, a gente precisa lembrar que o dólar, ele é o melhor ativo para que a gente possa se proteger da nossa inflação aqui do Brasil. Então, quando a gente dolariza, a gente já está se protegendo da inflação. No vídeo anterior, eu trouxe o gráfico ali mostrando, o estudo da FGV, mostrando que o dólar protege mais que um título IPCA+, né? Nos últimos 5 e nos últimos 10 anos. Então, porra, só isso aqui já é sensacional. Agora, a gente olha, a gente conhece o mercado brasileiro aqui especificamente, né? Então, cara, se tu olhar, tu vai perceber que a gente tem aí, tu pode pegar um Itaú da vida, finge que tá escrito Itaú certo aqui, tá bonito aqui a caligrafia, né? Pagando aí 7% ao ano, cara. A gente tem Embraer também pagando essa taxa aqui de 7% ao ano. A gente tem Petrobras pagando mais ou menos 7% ao ano também. A gente tem algumas mais arriscadas aí, a Ambipar pagando na casa aí de 10%. Então, cara, isso aqui é em dólar, né? Então tu tá prefixando uma taxa bem atrativa em dólar. Então se o dólar sobe aí mais 10% durante um período, cara, é um ganho de 20%, né, no ano, né? Então é algo bastante interessante de levar em consideração ter uma parte da tua carteira em renda fixa também lá fora, tá? Agora outro ponto aqui, né, em relação ao nosso Brasilzão aqui, vamos entender agora o que a gente teve aqui. Então a gente percebe que eu tô gravando antes de sair o resultado, mas é consolidado o mercado, vai ter um aumento de 1%, não precisa esperar ali e fazer aquele away e tudo mais, tá? A Selic vai subir para 13,25%, já é pacífico no mercado e a probabilidade é que na próxima reunião daqui a 45 dias haja uma nova taxa aumentando mais 1%, tá? Então o mercado está precificando um crescimento aqui bem forte em relação à nossa taxa de juros e isso é complicado, né? Porque nesse ano aqui a gente não tem uma perspectiva de melhora no nosso cenário, a gente não tem nenhuma perspectiva para 2025, porque a gente veja a nossa taxa de juros aqui no Brasil caindo. É claro que é altamente imprevisível o mercado brasileiro, porém agora a gente não tem nenhuma previsibilidade, não tem nenhuma luz no fim do túnel em relação a isso. Então, o que a gente pode fazer nesse momento, né? Como a gente pode interpretar isso daqui, tá? A gente percebe o seguinte, tá, pessoal? Aqui a curva de juros que a gente tem no Brasil, né? Então, a gente percebe que há um ano a gente tinha a curva precificando títulos para daqui a 10 anos na casa aí de 10,5%, né? Agora, a gente percebe aqui há um mês essa curva está muito mais próxima da atual, que está na linha roxa, né? Então a gente está precificando aí títulos para daqui a 10 anos na casa de 15,5, né? Nessa faixa aqui, o que é uma faixa extremamente elevada para títulos mais longos, né? Então é algo preocupante e a gente precisa entender como que a gente pode alocar para poder se beneficiar disso, porque quem sabe investir se beneficia em qualquer cenário, tá? Então um ponto aqui que eu quero trazer para vocês, tá? Esse gráfico aqui feio, é bem feio esse gráfico aqui para a maioria das pessoas, né? Que é divulgado lá pelo Clube dos Poupadores. E eu quero trocar uma ideia com vocês aqui em relação a ele, tá? Que esse gráfico aqui é de PCA mais 2035, tá? Então, esse investimento aqui não é que é especificamente para a gente manter ele alocado até 2035. É que a gente consegue ter marcação a mercado com ele, a gente consegue antecipar uma boa parte do lucro de forma mais rápida, né? Então, é o seguinte, né, pessoal? Aqui a gente tem um viés de investir visando um prazo maior de tempo. A gente não faz especulação para daqui a um mês, daqui a 3 meses. A gente está construindo patrimônio ao longo do tempo e a estratégia que a gente monta, ela é criada para uma estratégia de crescimento de fato para 5 anos, para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos, para que tu tenha um montante daqui a esse período que te dê uma liberdade financeira para que você possa viver de renda, caso você queira. Na verdade, a maior parte das pessoas acaba não vivendo de renda de fato, né? É uma forma de falar e tudo mais, mas assim, quanto mais dinheiro você tiver lá na frente, maior vai ser a capacidade de você converter ele
em geração de renda. Então a gente precisa montar estratégias para que em determinado período a gente consiga acumular o máximo de capital possível. Então, numa estratégia de marcação a mercado como essa aqui que eu quero mostrar para vocês aqui, a gente pode ter uma perda no curto prazo. Então, pô, durante esse ano, tu pode ver uma queda forte ali nesse título. E aí tu, pô, tô perdendo dinheiro. Tu não tá perdendo dinheiro, cara. Porque é o seguinte, quando a gente compra um título pré-fixado ou indexado à inflação, com uma taxa pré-fixada, lá no vencimento tu vai ter aquela rentabilidade contratada. No entanto, o que eu quero mostrar para vocês aqui é justamente a oportunidade que a gente tem de fazer marcação a mercado, que teu título, por mais que ele tenha um vencimento, você pode vender ele a qualquer momento. Só que quando você vende a qualquer momento, você ainda vai estar vendendo ao valor de mercado. E essa variação pode ser positiva ou pode ser negativa. É por isso que você pode ver uma perda de valor no curto prazo. No entanto, a gente está num patamar historicamente muito interessante, tá, pessoal? Então dá uma olhada nisso daqui, cara. E inclusive já deixa um dedo like aí, porque isso daqui tu não encontra em qualquer lugar, tá? Dá uma olhada historicamente que a gente tem, tá? Em azul aqui, a gente tem a taxa, tá? Então, a taxa não, o preço, pessoal. Em azul a gente tem o preço. E em vermelho a gente tem a taxa. Então, percebe lá em 2010 até 2013 aqui, ó, esse período aqui. Perceba que quando a taxa cai, a gente tem uma valorização do preço, tá? Então, por exemplo, você comprou lá em 2010, você não precisa esperar até 2035 para poder resgatar esse investimento. Você pode vender já agora, já com um belo lucro. Então você antecipou uma boa parte do lucro, tá? Então, quando a gente tem um aumento da taxa novamente, esse título se deprecia. Então a renda fixa, ela não é fixa, ela é variável, tá? O que é fixa é se você mantiver até o vencimento. Agora, se você quiser vender antes, você vai estar sofrendo marcação no mercado. Pode perder uma boa grana, mas pode ganhar uma boa grana. Só que, olha só o seguinte, olha esse patamar que a gente tem aqui, ó. A gente teve um patamar tão alto na taxa, no Tesouro IPCA mais 2035, somente durante a crise do governo Dilma. A gente estava ali com o impeachment da Dilma e tudo mais, e olha só o patamar que a gente estava naquele momento. E nesse momento aqui, cara, a gente teve a possibilidade de comprar esses títulos e ter uma bela marcação a mercado, antecipando uma boa parte do lucro, tá? Então a gente está num momento similar a esse. É possível subir mais do que está agora? E se subir mais, tu vai ver caindo esse título ali, tu vai ter um prejuízo. Então é um tipo de alocação que a simetria é positiva. Porque se der errado, a gente está garantindo uma taxa atrativa até o vencimento, legal, bacana. Agora, se der certo, daqui a 2 anos, 2 anos e meio, a gente consegue ter uma marcação a mercado, talvez até antes, a gente consegue ter uma marcação a mercado e colocar um belo lucro no bolso. Então é uma estratégia para colocar uma parte da tua carteira. Então, quando você monta uma carteira, ela precisa ser bem diversificada, com vários cenários possíveis, para que você possa beneficiar. Se um cenário X se concretizar, você tem uma alocação ali. Se o cenário Y se concretizar, você tem outra alocação que vai se beneficiar mais desse cenário, tá? Então precisa diversificar, você nunca aposta numa única ponta, você diversifica para que você tenha uma carteira sólida ao longo do tempo que vai te trazer um retorno muito interessante. E o seguinte, cara, se tu quer aprender a investir de verdade, quer ter todo o meu suporte para que você possa aprender a investir partindo do zero, virar um investidor global de verdade, aprendendo a alocar no exterior também, selecionar stocks, REITs, ETFs, aprender a investir aqui no Brasil também, selecionando ações, fundos imobiliários, aprender a fazer análise de marcação a mercado também. Cara, é extremamente importante que você entre aqui, ó, no Investidor Academy, tá? Clica aqui embaixo para que você possa participar do processo seletivo, porque o Investidor Academy não é para todo mundo, tá, pessoal? São pessoas selecionadas de fato, porque lá dentro você vai ter acesso a um ecossistema completo, não é somente treinamento de investimento. Lá você vai ter treinamento de investimento no Brasil, finanças pessoais, criptoativo, vai ter acesso a investimentos no exterior, né, treinamento de investimento no exterior, vai ter acesso à nossa equipe de analistas que dão recomendações de investimento tanto na Bolsa Brasileira quanto na Americana, em criptoativos, vai ter acesso a analistas para poder tirar dúvida diretamente e também vários benefícios para que você possa ter descontos na corretora, na parte de spread, para poder enviar dinheiro para fora, na corretagem, para poder ter diferenciais na taxa que você pega em um CDB, numa LCI. Então são vários benefícios que você acaba tendo e a gente dá garantia de satisfação. Se você tirar dúvidas com o nosso suporte
e depois que você assistir todas as aulas, emitir o certificado dos treinamentos, você chegar à conclusão, cara, não aprendi a investir, mesmo com todo o suporte, a gente devolve o teu dinheiro. Então não é 7 dias. Cara, tu tem um ano inteiro para poder fazer o treinamento. Se tu assistiu tudo, tirou dúvida com a gente e não aprendeu a investir, a gente devolve o teu dinheiro. Então é por isso que você passa por um processo seletivo, porque a gente não vai colocar qualquer pessoa dentro. Essa pessoa precisa estar alinhada com a nossa filosofia de investimento, estar no momento adequado para também investir e para não ser um monte de gente entrando ali, copiar todo o treinamento e depois piratear, né, cara? Então é algo mais rigoroso de fato e selecionado. Beleza, pessoal? Então se você tem interesse em fazer parte do Investidor Academy, entra no linkzinho aí e faça sua pré-inscrição para verificar se você vai ser aprovado no processo ou não. Beleza, pessoal? Então, continuando aqui o nosso vídeo, a gente vai agora para o outro ponto, né? Eu estava falando onde que a gente pode alocar agora, especificamente no Brasil, né? E outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é fundo imobiliário, cara. Porra, ações também, tem muita ação descontada aqui no Brasil que são excelentes negócios que a gente pode de fato investir, e fundo imobiliário também. Agora ninguém quer falar de fundo imobiliário, o fundo imobiliário virou patinho feio. Então eu quero trazer um exemplo aqui para vocês entenderem, cara, porque esse fundo imobiliário aqui, ó, HGBS, ele caiu 19%, né, nos últimos 12 meses. E aí, pô, ninguém mais quer saber de fundo imobiliário e tudo mais. Só que, cara, é um excelente ativo, né? A gente percebe que ele está sendo negociado a um PVP de 0,82, ou seja, um desconto de 18% sobre o valor patrimonial dele, né? O valor patrimonial por cota. O justo aqui é na faixa de R$215, né? Tá R$176 mais ou menos agora, né? E ele tá com um dividend yield aí de 11,43%, que é um dividend yield bastante atrativo, levando em consideração que não há imposto sobre esse investimento aqui, tá? Isento de imposto de renda. Lembrando que houve uma falha de comunicação do governo, né? A incapacidade deles de passar algo de forma clara não foi possível. Houve uma confusão de que os fundos imobiliários seriam tributados, e não, tá, pessoal? Não vai ser tributado. O Haddad já falou ali que houve uma falha de comunicação, então, por enquanto, né, a gente não vai ter esse tipo de tributação aqui nos fundos imobiliários. Você pode ficar mais tranquilo em relação a isso, tá? E um ponto aqui, né, cara, a gente percebe que o dividendo que ele paga, a gente teve um momento conturbado lá na pandemia, né, 2020, 2021 aqui, né, de fato os shoppings fecharam, né, então aqui houve um impacto. Cara, desde então, voltou aqui a pagar, tá numa exponencial ali, né, de crescimento, né, tá crescendo o pagamento de dividendo de forma constante, e a gente percebe que quando você compra uma cota de um fundo imobiliário de tijolo como esse daqui, que é especificamente de shopping, você está comprando uma parte de um imóvel real. Então, por exemplo, aqui eles têm uma diversificação bastante grande, né? Eles têm a maior parte lá em São Paulo, né? Então, vários shoppings lá em São Paulo, 7% da carteira deles está em Tocantins, 3% em Santa Catarina, 2% no Rio Grande do Sul, 1% no Rio de Janeiro e 1% no Mato Grosso do Sul. E aqui eu trouxe um exemplo somente de um shopping. Eles têm 20 shoppings onde eles têm participação, tá? Então, aqui no Jardim Sul Shopping, eles têm participação de 90%, tá? É um shopping que foi inaugurado em 1990, então não é um shopping que foi aberto agora, será que vai dar certo, será que não vai? Cara, tá em operação desde os anos 90 aqui. E eu quero mostrar para vocês o seguinte, cara, olha o resultado aqui que eles têm trazido, né? As vendas, como é que tá? E no azul claro a gente tem 2023 e azul escuro 2024. Então perceba o seguinte, janeiro de 2024 houve um crescimento aqui nas vendas, né? Fevereiro também. Março também houve crescimento. Abril houve uma queda aqui. Agora, maio, crescimento. Junho, crescimento. Julho, crescimento. Agosto, crescimento. Setembro, crescimento. Outubro, novembro, crescimento. E dezembro ainda não fechou, eles não entregaram o resultado consolidado de dezembro, né? Em dezembro tem um pico de vendas muito mais forte por conta do Natal e tudo mais, né? Então perceba que há fundamento aqui, há um ativo real por trás aqui, um shopping de qualidade que tem crescido a sua receita, o índice de inadimplência está caindo, então está um patamar bastante confortável. Então é isso que você precisa se apegar, os fundamentos, e não especificamente, pô, caiu pra caramba e tudo mais, essa oscilação de mercado. Agora é o momento de você montar uma posição em ativos como esse daqui, porque se você fica de fora
em algum momento o mercado vai ficar mais otimista, os ativos de renda variável vão começar a subir e aí você vai querer comprar no momento que as coisas já subiram demais, tá? Então você sempre fica de fora por conta do medo. Investir é contracíclico, tá, pessoal? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você curtiu, deixa um dedo like, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.